Tudo bem, pessoal? Em continuidade ao curso de Umbanda, como é uma casa onde trabalha com as almas, vou fazer a oração das almas, perfeito? Para dar sequência, vou falar sobre as velas, um pouquinho das 7 linhas e é o curso, a continuidade do curso. Agradecer as pessoas que estão ajudando a casa de coração, perfeito? Antes de falar da oração, eu vou fazer do Aguinaldo Paviani, mais um texto. Tem um livro novo, está aí nas livrarias, perfeito? Palestrante, muito bom. E compre um livro para ajudar também a divulgar. Item 16, Aguinaldo Paviani. É hora de ser feliz, editora Sintonia. Tenha autoconfiança, sem desprezar opiniões. Mas cuidado com essas opiniões. Naquele outro evangelho antes desse falou do narcisismo, porque às vezes a gente pega um narcisista pela frente e de vez de ajudar, vai atrapalhar, porque qual tipo de energia que ele está, né? Está colocando combustível para que tu entre em chamas. Então, foque no seu trabalho e vamos que vamos. Porque tudo que vocês têm é merecimento do trabalho de vocês. Dentro do trabalho se fala de trabalho. Na hora do almoço, almoça e continua no trabalho. Aí em casa é o ambiente familiar. Na diversão é diversão. Não se toca em trabalho para amigos, amigas. Tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Tenha autoconfiança sem desprezar opiniões. Presta atenção. Ser autoconfiante é importante, porém, desprezar conselhos e opiniões de outro é risco de se perder na autoconfiança. Olha aí, hein? E autossuficiência também. Cuidado. Às vezes chalé de bicho, aí você tem uma... Desculpa. Você tem aquela opinião, aí eu falo, joga no outro e vai dar aquele bicho que você jogou. Aí você vai falar assim, puxa, então vai no foco. Estudaram bastante, vamos para frente. É assim que acontece. Perfeito? Tem que analisar, ver os prós e os contras, os porquês. Às vezes, time ganhando não se mexe. Perfeito? E outra coisa, a fila não está andando mais, está voando. Porque às vezes perde a grande chance. O segredo é aprender a dar o valor correto aos que lhe dizem sobre você. Aqui já foi falado. Senta-se na mesa, você escuta a conversa, estão falando de uma pessoa. Quando você sai da mesa, está falando de você. Com certeza, isso é coisas de espírito. Como é uma casa, né? Uma casa de apometria. Aliás, estamos no Google, Casa José de Arimateia. Lá se marca a consulta, que é feita os trabalhos no sábado, somente 2 pessoas, porque é muito extenso e pesado o trabalho. Demora muito, então é 2. Mas na sexta-feira, às 18 horas, tem o Evangelho, perfeito? Mesa branca e os orixás, porque é uma casa da apometria. Na hora que eu abro o campo apométrico, há possibilidade de trabalhar com essas energias. O portal é de Maria de Nazaré, então tem que respeitar. E na quarta-feira tem a reflexologia podal pré-agendado também, que demora muito também, demora, e tem que agendar. Senão como que fica? Fica esperando, não pode. Então sai uma pessoa e entra outra pessoa para deitar na maca para fazer as terapias. Perfeito? Bom, vamos continuar no Aguinaldo, né? A participação alheia em nossa vida é extremamente importante, desde que não seja excessiva, nem tampouco cause dependência. Já levanta de manhã e fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou indo para o trabalho. Você vai para o trabalho, trabalhar lá.
Porque às vezes a pessoa vai dar uma opinião errada. Ah, e o fulano de tal é a fulana de tal, a ciclana de tal. Não é da conta dele e cuida dos seus afazeres, tanto doméstico como profissional. Certo? Não permitir que outras pessoas mandem na sua vida é inteligente, não excluir as pessoas de sua vida, que você sabe, as pessoas que amam você realmente, que se importa com você. Embora sabemos que, se falar que não é narcisista, como foi falado no outro evangelho, mentira, todos somos. E quando a pessoa começa a fazer muito depoimento de narcisismo, ele tem que passar por uma apometria para fazer esse desligamento. Porque, de vez de ajudar, ele está ainda retendo aquela energia do narcisismo, né? Que está aflorada ainda. Aí eu vou te ajudar. Ele começa a fazer depoimento do narcisismo, começa... Ih, tá chipado, eu falo chip. Aí tem que tirar isso do campo energético para ele retomar a vida dele. Aí ele pode falar de outras coisas. Ó, eu já cansei de falar de narcisismo, vou falar de depressão, de autossabotagem, autoconfiança, tem um monte de título para falar, mas quando foca só no narcisismo, tem problema ali. Eu vou falar mais algumas coisas do narcisismo e cortar. Não pode. Agora, vocês querem passar pela apometria, vem passar para vocês também suavizar. Ah, como falo assim, eu vou largar do narcisista. Mas você é narcisista também? Ou não? Todos nós temos um pouco da patologia. Aí tem que tomar cuidado para ela não aflorar, porque acaba o relacionamento. Você vai viver numa ilha, sozinho. Opa, vamos parar. Tá bom? Então vamos continuar. O ser humano foi criado para viver em sociedade. Portanto, influenciamos e somos influenciados. Então toma cuidado. O que é bom você assimila, o que não é bom você descarta. Perfeito? Cabe nos impor certos limites para que outro não nos atrapalhe. A pessoa não deu certo no relacionamento, está atrapalhando o outro relacionamento que ele abandonou, mas aí ele começa a dar pitaco no seu relacionamento. Ah, põe tudo a perder. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Tá? Inclusive, não é só relacionamento na parte social, amorosa, mas a parte profissional. Ah, você podia sair do emprego, você não está contente, nada disso. Fica no emprego. Sai no mercado para ver o que vai acontecer. Tem que ficar no emprego. Dos limões, limonada. Perfeito? Então fique no trabalho. Feliz. Administrando. E cuidado com os pitacos. Ok? Vamos lá. Num casamento, discutir, debater e pedir conselhos ao cônjuge é algo fundamental para uma boa relação. No entanto, cada um dos cônjuges é um ser individual, tem que respeitar. E como tal deve ser, acabei de falar, respeitado. Não ultrapasse os limites de outro e não permita que ultrapasse os seus. Então, está namorando uma pessoa, espírito não tem sexualidade. Aí ela acabou de sair, que estava na sua casa, vocês estão namorando, estão morando junto. Aí liga, como você tá? Como você foi? O que você tá fazendo? Tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa obsessiva. Deixa a pessoa viver a vida dela. E você viva também. Perfeito? É assim que funciona. Senão põe tudo a perder. Aí vem coloca alguma coisa assim no ouvido, pronto. Ninguém quer ver, os espíritos são assim. Nós estamos atribulados, ninguém quer ver o outro feliz. Poucos espíritos vêm com este propósito. Os espíritos querem ver a coisa pegar fogo. Quanto mais você está lá no fogo, melhor é. Então tem que tomar cuidado com isso. É evolução. Nós que estamos na área do espiritismo, temos que estudar, porque recebemos,
quando recebemos eles, eles usam a nossa bagagem, eles vêm com nomes da Umbanda, mas são antepassados nossos. Preste atenção. Então, estude, tem que ter uma pessoa do lado para ajudar, se vem tudo torto, para desentortar e começar a trabalhar em prol das outras, né, da espiritualidade. Senão, como que fica? Tá bom? Bom, quando souber que estão falando mal de você, antes de tirar a história limpo, procure analisar os fatos com sinceridade. Vá direto à fonte. Talvez descubra que não são calúnias o que estão dizendo, mas sim verdade ou mentira. Só você vai saber, perfeito? Verdade essa que talvez esteja com medo de admitir. Muitos maridos dominam suas esposas através das forças. Muitas esposas dominam os maridos através da inteligência. Porque agride a mulher, né? O homem tem essa mania, né? E as mulheres já são inteligentes. Então elas usam o poder da palavra. Senão tem mulher, coitada, que está apanhando direto aí. Por isso que existe a lei da Maria da Penha, tá? Muitos filhos dominam seus pais através das chantagens emocionais. Ai, pai, eu quero isso. Ai, pai, eu quero aquilo. Ai, o pai não tem nenhum sapato para colocar no pé e aí tem que... Estão todos equivocados, tanto os que dominam como os que deixam dominar. Então a coisa tem que ser dosada. Em resumo, observe com atenção qual o peso das opiniões alheias na sua vida. Senão você põe tudo água abaixo. Quem nunca ouve conselhos é prepotente. Tem que analisar. Quem só faz o que os outros determinam é alguém sem personalidade. Me perdoe. Isso é coisa de Aguinaldo Paviani, e ele é sábio. É um escritor aqui, ó, renomado. Ele está em todos os lugares onde precisam dar uma palavra aí. Eu leio, mas ele não lê porque ele é o dono das mensagens. As mensagens são deles. Então toma cuidado. Quando você tomar uma atitude, cuidado. Para não colocar tudo a perder. E coloquem. Oração pelas almas. Ó Deus de Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento para que, resgatadas pela morte e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar vossa face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então agora nós vamos começar já na Umbanda, falando um pouquinho das velas. As velas não é só acender, tem que ter firmamento. Se você não sabe ainda chamar os seus orixás, mais para frente eu vou ensinar como chamar os orixás na vela. Na verdade, os orixás são seus antepassados. Perfeito? Se você tem assentamento em casa, tome cuidado na hora de também acender as velas no assentamento. Se você... É legal vocês estudar radiestesia, porque trabalha com os pêndulos, para ver no assentamento como que está a energia. Sabemos que no assentamento existe o quê? Os Exus, os espíritos que precisam de luz. São os espíritos que estão negativos. Então o pêndulo tem que rodar negativo. Perfeito? Faz um curso e tem que ativar também a radiestesia, porque senão não vira. Não vira. Ele vai virar para lá e para cá, mas não vai acontecer nada. Aí você tem que estar preparado para que isso aconteça. Certo? Lista das velas e a quem pode oferecer. Bom, anjo da guarda é branca. Oxalá é branca, Ogum vermelha e azul. Eu acendo verde para algum aqui. Xangô marrom. Obaluaê ou Molu. É trançada branca e preta. Trançada e amarela e preta. Eu acendo branca e preta para preto velho. Mas se você não tem, você pode acender para só a branca.
Oxóssi é verde. Aí tem o tom verde claro, que é a verdade, que trabalha na linha também das matas. Inhansã amarela ou vermelha, eu acendo amarela aqui. Iemanjara azul claro ou branca. Ou para os marinheiros, metade azul, metade branca. Para as ondinas também, perfeito? Mesma coisa. Nanã, lilás, roxa. Oxum, azul, amarelo. E Ibejada, Erês, crianças, rosa, azul ou trançada, azul e rosa. Agora eu vou te falar uma coisa para vocês. Tem casa que não utilizam nem só a branca, inclusive para o pessoal da linha dos Exus. Só branca, não tem cor, não são coloridas as velas, ok? Só para vocês ficarem sabendo. Malandros, branca ou trançada, branca e vermelha, trançada preta e vermelha, e tem algumas que são sim, vermelha, branca e marrom, porque o orixá trabalha na linha de Xangô, da justiça. Ciganos, velas de cera ou de mel, ou coloridas na cor arco-íris, perfeito? Ou dourada também, né? Boiadeiros, branca ou amarela. Caboclo de Ogum, vermelha ou verde. Caboclo de Oxóssi, verde. Caboclo de Xangô, marrom ou verde. Caboclas, verde, branca ou trançadas, branca e verde. Exu e Pombo giras, preta, vermelha ou trançadas, preta ou vermelha. Aquela que é bicolor, né? Uma parte é vermelha e outra parte é preta. Pretas velhas, trançadas, branca e preta ou rosa. Pretos velhos, trançada branca e preta ou branca, quando não tem. E quando recebe preta velha, não tem a branca, pode colocar uma cor de rosa, que depois vem os pretos velhos, sempre vem um erê, certo? Sempre vem um erê. Tem casas que já automaticamente. Perfeito? Nunca esqueça de que as velas são extensão da vontade e dos pensamentos daqueles que a acende. Portanto, primeiramente, limpe seus pensamentos. Não bata uma vela pensando na maldade da outra pessoa. Primeiro, quando a gente coloca uma vela ou qualquer coisa, ou um pedido, vem para nós. Você vai fazer maldade para o outro, vem para nós. Para aí, você já está... Ah, você está querendo punir? Te pega primeiro. A espiritualidade é sábia, hein? Te pega primeiro e nem chega no outro. Eu já falei no evangelho anterior aí. Então, tem que levar os pensamentos, a sua vontade no bem e nas causas justas para que, assim, tenha um bom resultado em seus pedidos e oferecimento ao acender uma vela. A reza tem que ser sempre em prol de ajudar. Ninguém faz uma reza para punir. Porque quando você faz uma reza também é igual uma vela. Aí eles vão nos analisar. Puxa vida. E aí? Como que fica? A gente são famílias espirituais. Temos uma ligação em cordões. Quando a gente vem aqui neste plano. Então, cuidado com isso. A vela ilumina, primeiro quem a acende. Então, ó, cuidado. E isso nos mostra que aquele que fez o bem para os outros, será o primeiro a ser iluminado. Acabei de falar, hein? Ah, tem um detalhe muito importante. Importantíssimo. Nunca acende em lugares inflamáveis. Beleza? Nunca. Porque você acende uma vela, na hora que você virar as costas, você está com fogo na casa. Perfeito! É isso aí. Então vamos falar um pouquinho das 7 linhas. Depois vou entrar um pouquinho, continuar os guias espirituais militantes no movimento bandistas, né? Os tarefeiros e os plasmadores e o princípio da materialização. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, se inscreve, passa para o pessoal da Umbanda, né? Que é sempre bom saber. Às vezes o pai e a mãe não sabem, fala assim, olha pai, tem uma pessoa aí que está falando alguma coisa aí, vamos ver. Você fala que eu sou louco, não tem problema, eu sou louco.
Mas aí você já, né? Sempre ficou alguma coisa de bom. 7 linhas da Umbanda. Para entender um pouco mais a Umbanda, devemos conhecer as linhas ou vibrações. Uma linha ou vibrações equivale a um grande exército de espíritos que rendem obediência a um chefe. Esta chefia representa para nós o orixá e cabe a ele uma grande missão no espaço. Então, assim, por exemplo, aqui tem um maioral aqui. Abaixo dele estão os outros. Quando é trabalho muito forte, é ele que faz, para ajudar. É um desencarnado, que só vem como nome. Aí ele traz um outro que precisa de luz, ele faz aquele trabalho e imediatamente ele vai embora, ele não volta mais à Terra. Porque às vezes está no absinto, está perdido, não se encontrou, e é assim que funciona. Realmente a espiritualidade é assim que funciona. Se botar aqui, fala assim, que recebe uma pombagira Maria Padilha aqui, e a outra pessoa na outra casa Maria Padilha, não vão bater as informações. Isso depende da evolução, que ancestral que é que está vindo. De repente a Maria Padilha fala assim, eu quero uma vela branca. Eu não quero nem vela. Tá certo? Só vem com o nome da Maria Padilha. Aí tem que perguntar, você é Maria Padilha? Qual é o seu nome? Qual a relação que você tem com a moça? Com o moço. Tem homem que recebe, a Maria Padilha também. Qual a relação? Aí ela vai falar, então você veio para ajudar, né? Quanto tempo você vai ficar na Terra com o rapaz? Até o final da desencarnação? Ou você vai ficar um momento só para que tudo se acerte? Então, isso que o pai e a mãe têm que falar para o filho, porque senão vira só barulho, 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 e não acontece nada. E assim, aqui eu trabalho nos pés da cruz. É nos pés da cruz que eu trabalho. Para ajudar o próximo. Aqui não faz maldade. Tá? Perfeito? Vamos lá. Orixá, né? Orixá, Oxalá. Perfeito? Jesus Cristo. Na linha religiosa. Né? Perfeito? Iemanjar. Povo d'água. Nossa Senhora da Conceição. Está falando do sincretismo, né? Xangô, Justiça, São Jerônimo, Ogum. Eu tinha falado anteriormente, quem voltar lá no... Né? Eu estou falando alguma coisa também a respeito. Ogum, que é demandas, né? São Jorge, né? Guerreiro. Oxóssi, Caboclo, São Sebastião. Ai, ai. As crianças, né? Que é o Ori, né? Ori, Cosme, Damião e Iorimá, que é os pretos velhos, São Benedito, né, que está falando aqui. Perfeito? Então vamos lá. Vamos dar sequência, tem bastante coisa para falar. Bom, a primeira linha, que é a linha que é excelsa, né, a primeira linha, que é de Jesus Cristo, Oxalá, esta linha representa o princípio e está incriado o reflexo de Deus, o verbo solar, e é a luz refletida que coordena as demais vibrações. Todas as casas, pode ser em todos os lugares. Oxalá só muda o nome, tá bom? E se expressam sempre em elevação. Seus pontos cantados são verdadeiras invocações aos grandes misticismo. Jesus era místico. Dificilmente executados hoje em dia, pois é raro assumirem uma chefia de cabeça. Tem gente que... Quando eu já falei para pessoas assim que eu faço o Pai Nosso, Ave Maria e trabalho na linha, assim, eu não vou na sua casa, você faz o Pai Nosso, Ave Maria. Eu falei, nossa, que horror. Aqui é o Pai, eu trabalho na cruz. É o Pai Nosso, Ave Maria. Não pode não. Acho que não foi legal, tá? Linha de Iemanjar.
Essa linha é também conhecida como povo d'água, e Iemanjá significa energia geradora, a Divina Mãe, o Universo, o Eterno Feminino. A Divina Mãe na Umbanda, as entidades dessa linha gostam de trabalhar com águas salgadas ou do mar, fixando vibrações de maneira serena. Seus pontos cantados têm um ritmo muito bonito e falando sempre no mar, em orixás da linha, né? As ondinas e os marinheiros. Ah, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Está com problema em casa? Está muito negativo lá dentro de casa? Então vou ensinar no Pai Nosso. Vocês colocam alguma bacia ou um pirex, uma coisa assim de vidro, coloca água, coloca um punhadinho de sal, pode ser sal fino, perfeito? Vocês fazem 13 Pai Nossos com as mãos impostas ali, com imposição, porque nós temos o poder nas mãos, todos têm o poder de cura nas mãos. E aí você faz isso, Pai Nosso. Você não vai jogar essa água. Você sabe que isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Vocês sabem o que é, né? Você coloca essa água dentro e começa a borrifar nos cantos da casa, nos rodapés, de dentro para fora, para tirar toda a energia negativa. Tá bom? Aprenderam? Eu vou ensinando devagar vocês aí, tá bom? Xangô é o orixá que coordena tudo, toda a lei kármica, é o dirigente das almas e o senhor da balança universal que afere nossos estados espirituais. Resumindo, Xangô é o orixá da justiça, seus pontos cantados são sérios, né? São sérias invocações de imagens fortes e nos levam sempre, é o machado, né? Aos seus sítios vibracionais como as montanhas pedreiras, a pedra, e cachoeiras. Isso é Xangô. Então, a maioria do pessoal que recebe Xangô, eles vêm assim, ó, machado. Importantíssimo. Perfeito? Xangô não dá consulta. Xangô está falando, dando consulta, é só energia, hein? Ogum também. Iemanjá também. Iemanjá, Nhançã, Nanã, é só energia. Deu consulta, cai fora. É anímico. Tudo bem? Ótimo. Linha de Ogum, a vibração de Ogum é o fogo da salvação ou da glória, o mediador de choques consequentes do karma. É a linha das demandas, da fé, das aflições, das lutas, das batalhas e da vida. É a divindade que, no sentido místico, protege os guerreiros, os caboclos de Ogum gostam de andar de um lado para outro e aí que tá. Aí nós estamos falando os caboclos, não estamos falando de Ogum, que está dentro daquela sistemática, os caboclos de Ogum, porque tem lá e depois tem os abaixos, de maneira forte, vibrantes em suas atitudes, demonstram vivacidade, suas preces são cantadas e traduzem a invocações para a luta da fé, né, e demandas e batalhas. Então ele tira todas as demandas nos cânticos, né? Ogum ele vem sempre assim, cruzado, assim, ó. Cruzado. Que é a cruz de Jesus Cristo. Porque muita gente naquela época de Roma ou era crucificado assim ou em X. Então ele vem assim, ó. Ele vem batendo assim. Ou muitos vêm assim, para ensinar vocês. Tá bom?
Joia? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, Casa José de Arimateia. Nós somos a casa de apometria para poder ajudar vocês. A vibração, né? Vamos falar da vibração de Oxóssi. Nós vamos falar de Oxóssi agora. Significa ação envolvente ou circular dos viventes da terra, ou seja, o caçador das almas que atende à doutrina e nas catequeses. Suas entidades falam de maneira serena e seus passes são calmos, assim como seus conselhos e trabalhos. Seus pontos cantados traduzem beleza nas imagens e na música e geralmente são invocações às forças de espiritualidade e da natureza, principalmente as matas. Então, ele está falando, quando fala São Sebastião, Oxóssi, são os caboclos da mata, né? Perfeito? Agora, uma observação para vocês. Quando vem o 7 flecha, ele vem assim, forte. Ele vem. Então, ele está na linha de Ogum. Ele vem bravo, hein? Bravo. Bravo, puxando a orelha. Mas eu aviso a vocês, trabalhadores que estão na área, que estão, né, recebendo já a energia, estuda o teu orixá e do seu amigo, da sua amiga também. E fiquem sempre em alerta, tá? Porque às vezes você dá um pitaco que não tem nada a ver, você está atendendo um assistido, você destrói. E aqui se fala, aqui tem as cirurgias espirituais, mas fala para ir no médico, porque é a nossa obrigação. Nós manipulamos energia, isso só. A pessoa tem que fazer o lado dela. Olha, tem um caminho aberto de emprego para você, você tem que ir em tal lugar que tem um caminho para você de emprego. Se o assistido não vai, é problema do orixá, não. O caminho está aberto lá, sim. Está de verdade. Muitas pessoas aqui recebem a dádiva, que é a dádiva de Jesus. Mas se a pessoa não quer ir, ela tem o livre-arbítrio para não ir também, mas fica no sofrimento, né? Vamos, linha de Lori, né? Essas entidades altamente evoluídas extremam pelos seus cavalos maneiras, cavalos que recebem, né? Cavalos, maneiras e vozes infante de modo sereno, às vezes um pouco mais vivas. Quando ao plano protetores, gostam de sentar no chão e comer coisas doces. Eles. Mas sem demandos. Seus pontos cantados são melodias alegres e algumas vezes tristes, falando muito em papai e da mamãe do céu e no manto sagrado. Está falando de Jesus Cristo, de Maria, e fala do manto sagrado. Por exemplo, eu recebo 2 aqui. Luizinho e Zezinho, vem contente e o outro vem chorando. Aí eu passei numa casa, só para vocês saberem, uma casa de apometria, e eu trouxe uma coisa assim, né? E estava na porta, aí ele gritava, ele chorava, tá lá na porta, tá lá na porta, tá lá na porta, e era sei lá, acho que era um pterodátero. Então tem que tomar cuidado onde que vocês ficam em uma casa de numa casa de outra. É médium, às vezes é um médium que não consegue, né, mandar o que recebeu e aí fica tudo errado dentro do trabalho, dentro de casa. Se atrapalham tudo, porque assim, tem médios que trazem, né, os obsessores e aí acaba, fora o obsessor que já tem, traz mais um e a vida vai pro buraco, né? Certo? Perfeito? Então vamos continuar. Está chegando ao final, que é o último, né? Também chamados de linha das almas. Adorei as almas, né? Os pretos velhos. Essa linha é composta dos primeiros espíritos que
foram ordenados a combater o mal em todas as suas manifestações. São os orixás pretos velhos, acabei de falar, verdadeiros magos que, velando suas formas kármicas... deixa eu parar e explicar uma coisa para vocês. Aí eu vou dar sequência no livro lá, de 500 folhas. Só uma parte, senão fica extenso. Aí vocês não aguentam escutar. São Cipriano, certo? São Cipriano é da igreja. São Cipriano era bonzinho, bonzinho, bonzinho. De repente virou malzinho, fazendo só feitiçaria. Aí depois ele se arrependeu. Aí voltou novamente para a igreja, aos braços de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem uma música. Quando tem casas que cantam essa música quando vem os pretos velhos. São Cipriano quem mandar nos pretos velhos. São Cipriano quem mandar eles baixar. Aí tem o resto, né? Da cantiga. E aí, quem tem mesmo, que eu acabei de cantar, já encostou em mim, aí eles já encostam e vem. Perfeito? Como é uma segunda-feira é as almas, então vocês estão recebendo essa energia. Coloca uma aguinha aí para fluidificação, para vocês tomarem, né? Certo? É isso aí, pessoal. Vamos continuar. Esses são as da doutrina e a filosofia do mestrado da magia em fundamentos e ensinamentos. Geralmente gostam de trabalhar e consultar sentados, num banquinho. Tem alguns que, eu já trabalhei em casas que eles... Mas dá uma dor nas costas danada depois. Que eles trabalham nas macas em pé. Certo? Coitado do médium. Tem que estar acostumado ali. Senão, depois... Trabalham em consultar, são sentados, fumando. Tem alguns que fumam, eu aqui... Alguns vêm e eu já estou jogando do lado. Mas na maca eles vêm, atendem, conversam com o assistido e vão embora. Aí quando vem sentado, eu estou no pé da cruz. Põe lá no banquinho, eles... E é uma maravilha quando você trabalha com preto velho, parece que você tira... É aquilo que eu falei, quando você está trabalhando com coisas... Você não pode demandar coisas negativas. Porque primeiro vem para você. Você trabalha com os pretos velhos, parece que está tirando tudo de você ali. Aí... dorme, como for, lá. É maravilhoso trabalhar com os pretos velhos. Não estou desmerecendo os outros orixás, em hipótese alguma, mas um preto velho também é alma também, como os outros. É a evolução deles, nossos ancestrais. Fumando cachimbo sempre numa ação de fixação e eliminação através de sua fumaça. Então, às vezes ele está fumando, ele está conversando, tem uns que tomam um vinhozinho. Eu não, eu ponho um copo d'água. E às vezes uma vela do lado, que eu estou no pé da cruz, em respeito a Jesus Cristo. Seus fluidos são fortes porque fazem questão de pegar, de emanar o bem. Mais uma coisa, olha, estou parando toda hora para explicar. Tem coisas que o preto velho não desmancha energias ruins. São os herês, tá? São as crianças. O aparelho o cansam muito, porque vem daquele jeito. Tem alguns que recebem preto velho e está em pé trabalhando, principalmente pela parte dos membros inferiores. Olha só. Conservando sempre curvo, falam compassadamente e pensam bem no que dizem. Pensam no que dizem. Você tem que estudar. Quem recebe pretos velhos, todos nós recebemos, todos os orixás. Estuda ervas. Aqui, por exemplo, eu faço na água fechada, porque é uma casa de apometria, eu coloco a energia ali. Você dá uma erva para uma pessoa e toma mesmo ela fisicamente, a pessoa não pode, você prejudica a pessoa lá. Então, vamos pensar nessas coisas aí, repensar o lado da Umbanda, tá bom? É na água, faz na água. É só homeopatia, homeopata, um médico que pode prescrever. A não ser que você tenha um médico dentro da sua casa espírita, que é um médico homeopata. Existe.
Eu fiz apometria numa casa que tinha médicos, né? Desculpa, é muito extenso, né? Assumem a chefia de cabeça, mas são os auxiliares de outros guias. Como dito, são auxiliares de outros guias, são o braço direito de outros guias, os pretos velhos. Os pontos cantados nos revelam uma melodia tristonha e um ritmo mais compassado, dolente, melancólico, traduzindo a verdadeira preces da humildade. Linhas e legiões e falanges. Cada linha compõe-se de 7 legiões, tendo cada legião o seu chefe. Cada legião divide-se em 7 grandes falanges, que, por sua vez, também tem um chefe de cada falange. Divide-se em 7 subfalanges e assim por diante, obedecendo a um critério lógico. Perfeito? É a evolução. Tem um espírito mais evoluído, aí começa a vir outros espíritos, mas aquele mais evoluído seria que o pai de santo, a mãe de santo recebe, que vai orientar os filhos. Aí tem que ver qual é a evolução dos... Às vezes o pai de santo não tem o espírito evoluído daquele filho. Aí tem que ficar alerta, que senão vira uma bagunça. Então ele tem que colocar o filho lado a lado com ele para comandar a casa. E se todos estão na mesma linha, no mesmo equilíbrio, todos eles comandam, porque eles todos estão em plena evolução. Isso é um entendimento espiritual. Perfeito? Acaba desprezando aquele espírito que está em mais evolução. Aí sabe o que acontece com o filho? Aquele ancestral que na verdade é só o nome de um orixá, ele tira o filho e coloca em outra casa. Infelizmente para você, e perdeu aquela energia que poderia estar ajudando. Então, dentro da casa, tem que ter um equilíbrio e respeito. Certo? Aqui não bata tabaque. Não pode. E a mentora não pode mesmo. A mentora falou assim, não precisa. Você vai na cruz e faz o Pai Nosso, que você recebe os ancestrais. Aí ele vem com os nomes. Aí eu falo, vem X, Y, Z. Aí na hora que vem, você pode perguntar quem ele é que fala. Tanto é que teve um trabalho no sábado, recebi um deputado aí, que já faleceu, e aí não me lembro muito bem, porque agora tá difícil. Aí falou, ó, isso aí só estão descarregando a energia lá na Paulista, só isso. Estão descarregando a energia. Está muito acumulada. Perfeito? Vamos continuar mais uma parte do livro. Os guias espirituais militantes no movimento bandista. Os tarefeiros plasmadores, o princípio da materialização. Tarefeiro, aquele que trabalha por tarefa pequena, empreiteiro que realiza os trabalhos unicamente com o auxílio de sua família ou ajudado por outros trabalhadores. Exus são obreiros que militam sobre as ordens das linhas mestras e excelsas. Com seus magnetismo, atua eficientemente em trabalhos de defesa, proteção, desmanches, resgates e principalmente nos auxiliando no fator ilusões masculinas. Pombagiras são obreiras, eu estou repetindo do outro módulo, né? São obreiras que militam sobre as ordens das linhas mestras e excelsas. Com os seus magnetismos, atuam eficientemente em trabalhos de defesa, proteção, desmanches, resgates e principalmente nos auxiliando no fator de ilusões femininas. Perfeito? O domínio místico é o caminho para a espiritualidade e o domínio
evolucional é o caminho da vivência humana disciplinada. O domínio da espiritualização é o caminho da evolução através da caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade é a maior expressão do amor existente. Os tarefeiros plasmadores são concretização do espiritual na vida material. Perfeito? A fim de nos dar condições de realizarmos as vivências humanas necessárias às nossas evoluções, pois está carregado de energia ilusória que fará que vivamos as ilusões humanas com a sabedoria e tenhamos a vida espiritual em ação concretizadora na Terra. Usar a energia de Exu, a energia negativa, para fazer maldade para o outro, cuidado que você está trazendo para você. O pai, a mãe de santo ou os filhos, que já estou recebendo, a pessoa me fez isso, fez aquilo lá, reze pela outra pessoa. Porque a lei do retorno existe e a espiritualidade é sábia. Então vamos tomar cuidado com isso. Perfeito? Ok? Os falangeiros dos orixás nos falam... Perdão. Os falangeiros dos orixás não falam, não bebem, não fumam. Na grande maioria dos casos, não dão consultas. Ah, lembra que eu falei há pouco? E estão vinculados às casas das correntes africanas, casas de umbanda com fundamentos, com feitura, camarinha, boris, obrigações, oferendas, cortes e assim. Trabalham na harmonização do terreiro, afastando cargas e no desenvolvimento e equilíbrio dos médiuns. Já os guias capangueiros dos orixás dão consultas, fumam, bebem e falam. Interagem com os das assistências e as casas em que eles trabalham. Em grande maioria, não estão vinculados à corrente africana diretamente. Só lembrando que todos os guias, pretos velhos, caboclos, crianças, boiadeiros, marinheiros, baianos, exus, pombogiras, trabalham sobre as ordens de um orixá e também podem ser considerados como capangueiros. A diferença entre eles e os guias capangueiros e dos orixás é que eles não carregam em seus nomes o próprio nome dos orixás de trabalho. Perfeito? Dentro da cultura afro-brasileira é considerado a existência de uma vida passada. Olha, eu estou falando aí dos ancestrais na Terra. Perfeito? Na qual os orixás teriam entrado em contato direto com os seres humanos, olha só, aos quais passaram os ensinamentos diretos e mostram em uma forma humana. Essa teria sido a época muito distante na qual o ser humano necessitava da presença física dos orixás, um estado presencial em forma humana, pois o ser humano ainda se encontrava em um estágio muito primitivo, tanto materialmente como espiritualmente. Após passarem seus ensinamentos, voltaram a Aruanda, mas deixaram na Terra sua essência e representatividade nas forças da natureza. Importante. Aqui é uma casa de apometria. Casa José de Arimateia, estamos no Google, Casa José de Arimateia, Evangelho às 18 horas, sexta-feira, quarta-feira, reflexologia e no sábado, apometria. Somente 2 pessoas. Não há possibilidade de atender mais que... É muito demorado. É muita coisa, perfeito? Mas assim, a casa de apometria que eu já trabalhei, eles queriam usar a energia dos orixás. Isso arrebenta com o médium, porque deixa encostar e não recebe. Eu trabalhei esses dias atrás, eu segurei 2 pombagiras, 2, que elas queriam
que eu as recebessem, mas elas me falavam no meu ouvido. Eu falei, não vou receber não. Não, eu segurei, não recebi. Então, só que depois você paga por isso. E as pessoas, o assistido, tem que estar pronto para ver um homem de bigode recebendo uma pombagira, né? Porque às vezes tem assistido que, pô, o cara é da pá virada. Então tem que tomar cuidado aí. Certo? Então, tem casas que eu trabalhei que não... Falei assim, só quero a energia do teu orixá, só. Aí te arrebenta. Então, cuidado com isso. Guias espirituais, caboclos. Espíritos de índios e mestiços, notadamente os das tribos tupis guarani, são silvícolas brasileiros que viveram antes e depois da descoberta do Brasil. Há certa analogia com Oxóssi, orixá africano, dadas as características dos ambientes e as matas. Pretos velhos, espíritos de negros e negras que morreram na época do cativeiro. Herês, espíritos que mantêm o psiquismo infantil das crianças brancas, negras, índias, que morreram em tenra idade. Baianos, espíritos que, quando encarnados, habitavam na Bahia ou Nordeste no Brasil. Marinheiros, povo que morreu nos mares ou eram marinheiros. Boiadeiros, vaqueiros que trabalhavam nos sítios e fazendas, aí morrendo. Ciganos, espíritos de ciganos pertencentes às mais variadas tribos que querem difundir suas crenças e costumes. Povo d'água, espíritos ainda envoltos em mistérios, pois raramente falam e eles emitem um canto triste e mavioso em Iemanjá, né? Vamos lá. Exus, entidades muito controvertidas, uns acham que só trabalham para o mal. Não é verdade. Não é verdade mesmo, e eles têm um senso de justiça muito apurado, conhecem a magia e usam bem. São ancestrais, tá? Tanto fazem o mal, como podem fazer o bem. Lembrando vocês, quando vocês usam essa energia para fazer o mal, primeiro estar com você. E às vezes nem chega no próximo lá. Então cuidado para não usar os meninos para fazer maldade, hein? Esses seus antepassados aí. Porque vocês vão se encontrar e ele veio para evoluir e você usou ele para fazer maldade. Era um grande momento dele pagar, né, as coisas que ele estava aqui nessa encarnação e você acabou utilizando esse espírito para fazer maldade. Porque quando você veio para cá, você também veio e não estava muito legal também, né? Perfeito? Então, cuidado, tem que estudar. Como pode fazer o bem, depende muito da direção que o médium dá a essa entidade. Faz o mal, você leva o mal. Você é o primeiro a receber a maldade. Fica ligado, fica esperto. Quiumbas e rabo de encruza, não sei se vocês sabiam, mas existem. Muitas vezes confundidas com o Exu, tem que tomar cuidado, são espíritos malfeitores, ladrões, bêbados, que só fazem o mal e obsedam. Criaturas são almas errantes com a condição de serem maldosos. Eu fumando droga, passa na encruzilhada, eles estão tudo te esperando lá. Você já está com um espírito que está gritando por evolução, não larga da bebida e da droga e fora as outras coisas, aí pronto. Pega um desse aí, um quiumba, um rabo de encruza, aí tem que fazer a desobsessão. Nem todas as casas estão prontas para fazer a desobsessão, estou falando. A maioria que eu trabalhei são todas um horror, anímicos. E aí você, de vez de sair lá bem, sai o que você entrou, você sai. Entendeu? Graças a Deus, Jesus me concedeu para ajudar vocês. Perfeito? Então tem que tomar cuidado. Para de beber, para de consumir isso, X, Y, Z. Porque você não evolui espiritualmente. Aí você vem pior na outra encarnação. Aí eu quero ver.
Eguns, espíritos de gente comum, tidas como sofredores, levianos, zombeteiros ou perturbadores. Às vezes vem um aqui e fala que é X. Ele vem, fica horas e horas batendo papo. Aí na hora que termina eu falo assim, era um zombeteiro, não era ele. Não era ele. Eu falo para eles aqui, não era ele não, hein? Era um zombeteiro. Tomou tempo aqui na casa. Aí o doutrinador tem que perceber, você já terminou o serviço, ó, pega sua mala e vai embora. Na boa. Porque às vezes são demandas de outros lugares que mandam para atrapalhar os trabalhos. E existe isso. Tá bom? Por isso tem que fazer a oração no começo, tem que fazer o firmamento das velas direitinho, para que isso não aconteça, porque existe. Né? Vamos repetir. São zombeteiros ou perturbados que não aceitaram ou não perceberam ainda a condição de falecidos, olha só, e que se encostam no encarnado, transmitindo-lhes dores, ideias, doenças, né? Sofrimentos físicos e morais, que os vitimaram. Ai, uma dor nas costas. Ai, aí tem um câncer que faz a desobsessão, toma os remédios, fica bom. Certo? Vai ficando bom. Todos estamos de passagem, somos espíritos, ninguém fica para semente, para falar. Todos vamos partir deste movimento encarnatório. Vícios e outras perturbações, sem, entretanto, terem o conhecimento disso. Né? Tem muitos que vêm, conversam com eles nem sabem que eles faleceram, que eles deixaram a matéria. Aí conversam com eles, aí eles vão embora, tem o entendimento. A mentora aqui, às vezes, está sentado na mesa, tem os dois consulentes, a mentora mesmo leva. Normalmente, depois de doutrinados e orientações, deixam a pessoa em paz e procuram o seu próprio crescimento espiritual, na outra dimensão, vindo muitas vezes a auxiliar a própria pessoa que antes obsidavam. Olha só, eles vão, têm os ensinamentos, encostam novamente no mesmo espírito encarnado e aí a pessoa começa a evoluir. Vai estudar, constituir família, vai ter um trabalho, então precisa tirar. E se for concebido pela espiritualidade, ele volta. Ou eles mandam um outro para ajudar a evoluir aquele espírito. Tá bom? Vou fechar por aqui. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. O material é muito vasto, extenso. Perfeito? E aí vai depois para outra parte da Umbanda. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É bom para que todos saibam, né? Se gostaram, dá um joinha lá, né? O pessoal não está dando um joinha no canal, é bom para o YouTube, né? Ele vê direitinho e começa a repassar o vídeo. Perfeito? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Obrigado mais uma vez. Amém.